Estamos aqui a ver as reações a esta tentativa de portajar o Estreito de Hormuz. Vemos, na verdade, o regime de Teherão a procurar manter o controle sobre a estratégica via marítima, mesmo durante este cessar-fogo de 2 semanas. Muito boa tarde, Janete. Boa tarde aos senhores telespectadores. De facto, o que acontece é que o Irão percebe que tem aqui um trunfo, mesmo que ao arrepio do direito internacional marítimo. Eu diria que a situação, pelas palavras que acabámos de ouvir, é uma situação difícil, é complexa, mas está longe de ser aquilo que poderíamos dizer uma situação desesperada ou apocalíptica, apesar de haver aqui um dos atores, no caso Israel, que está a fazer tudo para dinamitar o acordo. Desde logo porque não se senta à mesa das negociações. Mas Israel sabia que não se sentaria à mesa das negociações porque o Irão não reconhece a sua existência legal. Este estreito é ou não um dos nós górdios. É claramente o nó górdio mais difícil de desatar. E porquê? Porque há aquelas questões que são as questões difíceis, aquelas que poderão ser as questões fraturantes. E, inclusive, podemos sair destas reuniões sem um texto final. E é possível que aquilo que é uma guerra, ainda que não declarada, termine sem um texto final, mas seu regresso ao campo de batalha. É algo que a história já conhece de outras situações e nós temos de perceber que o Tratado de Paz é muitas vezes assinado muitos anos depois de terminar aquilo que se chama a luta armada. Basta percebermos, por exemplo, quanto tempo é que Portugal demorou a reconhecer a independência a algumas das suas antigas colónias. Portanto, o que acontece, porque é que o Estreito de Hormuz é aqui um elemento-chave? Os elementos-chave é o Estreito de Hormuz, o programa balístico e o programa nuclear. Esses são aqueles sobre os pontos críticos. Depois há as contrapartidas. E as contrapartidas, tanto de um lado como do outro, de um lado do Irão, por exemplo, o aceitar a presença da Agência Internacional de Energia Atómica, o aceitar que o seu programa nuclear, visando o enriquecimento, tem de ser monitorizado. Mas também há garantias dos Estados Unidos. Garantias, por exemplo, desde logo de segurança. Depois, o levantamento de sanções ao Irão. Depois, ainda, o descongelamento de bens que estão, do Irão, que estão, neste momento, congelados nos Estados Unidos. Mas o elemento fundamental aqui é o Líbano também. E porquê? Hormuz e o Líbano são, neste momento, os elementos-chave, aqueles que são mais difíceis. E o que acabamos de ver é, por exemplo, Meloni a dizer que, de facto, Hormuz não é um canal. Hormuz é um estreito. Os canais exigem portagens tal qual como uma autoestrada. Os estreitos estão abertos à navegação internacional. São águas internacionais e por isso mesmo não podem ser objeto de portagens. Ora, o Irão está a usar as portagens, portanto, como forma de rendimento para conseguir manter aquele que foi o seu esforço de guerra. E Donald Trump poderá alinhar nessa ambição, se também ele for beneficiado com essas taxas? Donald Trump é alguém que, com a sua visão transacional, percebe sempre onde é que há hipótese de lucro. E é evidente que vamos ver como é que vão decorrer as negociações, como é que aquilo que será uma cimeira de Islamabad vai terminar. Porque a partir daí percebemos aquilo que eu tenho vindo a dizer, que neste momento estes que são inimigos fidagais estão condenados num futuro não muito distante a cooperação. E até pode ser um futuro muito mais próximo, se Donald Trump perceber que há aqui negócio, que há aqui hipótese de lucro. Como, por exemplo... Mas, de alguma forma, é legítimo... ou essa tentativa de taxar, de portajar, surge ao arrepio daquilo que as leis permitem? Há 3 conceitos que vêm da palavra lex, legis, leis, mas que são todos diferentes. É legal, portanto, a legalidade, legitimidade e legitimação. São 3 conceitos diferentes. Exatamente. O que é que acontece? Vamos lá primeiro à questão legal. Não é legal. Não é. Legal é aquilo que decorre da lei e não está contemplada no normativo do direito internacional marítimo. Portanto, o que acontece é, não é legal. Não sendo legal, não deveria ser legítimo. O problema que está é que temos de perceber, por exemplo, os movimentos de libertação.
Quando, por exemplo, o MPLA, a Frelimo, o PAIGC se revoltaram contra Portugal, nós chamávamos-lhe terroristas. E eles diziam que não eram terroristas porque lutavam por uma causa justa. E o que é que isto quer dizer? Que, do nosso ponto de vista, era ilegal. Do ponto de vista deles, era legítimo. O que é a legitimidade? A legitimidade é algo que decorre da circunstância. Significa que pode ser legal sem ser legítimo, mas não devia poder ser legítimo sem ser legal. Mas, na perspectiva do outro, pode ser legítimo. E a legitimação é o quê? É o ato pelo qual se torna legítimo algo que não o era. Então, o que é que acontece? O que o Irão está a tentar fazer, ou já fez, e que provavelmente Donald Trump não está muito interessado em contrariar, é tentar legitimar um direito que não lhe assiste, dizendo que é a circunstância que o leva a requerer esta legitimação. E o que acontece é que Donald Trump, se vir aqui a hipótese de obter lucro, evidentemente que fazer negócio, repare que ele não fala em assuntos, fala em negócios, é claro que estará disponível para isso. A comunidade internacional não está disponível. Porquê? Porque não é este o único estreito que há. O Bab al-Mandeb está logo por baixo e também pode vir a ser portajado. Depois há outros estreitos, por exemplo o Estreito de Malaca, também pode vir a ser portajado. Há estreitos um pouco por todo o mundo. São aqueles que põem o mundo em contacto. E numa economia global é difícil, portanto, que esses estreitos passem a funcionar como elementos de estrangulamento do comércio internacional. Que provocariam na economia global, claro. Primeira consequência, o aumento de preços. Claro. Segundo, a demora na circulação e tempo é dinheiro. E depois é evidente que no mundo global nós, aquilo que vestimos, aquilo que comemos, aquilo que utilizamos, por exemplo, aqui na televisão, por norma, chega-nos de diferentes partes do mundo. Hoje há aquilo que se chama quase uma multiculturalidade, mas tecnológica. Significa o quê? Que os chips vêm de um lado, mas a matéria que faz os chips vem do outro e depois o processamento faz-se no outro lado. Portanto, o que é que acontece? A economia é global. E numa economia global, criar estreitos que estão bloqueados acaba também por bloquear esta economia, ou pelo menos dificultar a circulação de produtos, de serviços e de bens. Eu sei que muito hoje circula, portanto, pelo elemento tecnológico, mas também temos de perceber que até esse elemento tecnológico, na gênese, na origem, é transportado. Por exemplo, os minerais raros que são utilizados na sua confecção, o mundo hoje está todo interligado e está todo interdependente. E como está todo interdependente, o taxar um estreito, passando à condição de canal, é um retrocesso para este, portanto, progresso civilizacional. Com implicações a todos os níveis, sim. Por isso, o que é que acontece? Os países europeus, Meloni disse que não pode ser. Voltamos a invocar o que, Janete? O direito. E porquê o direito? Porque é o eixo normativo. O eixo normativo é sempre o eixo de duas coisas: dos valores e do mais fraco. Dos valores porque assenta em algo que ficou acordado. Do mais fraco, porque quando nós não temos força, invocamos sempre o direito. Muitas vezes, quando temos poder, esquecemos-nos do direito. Como, por exemplo, o melhor exemplo, Donald Trump, que se permite grandes distanciamentos relativamente ao direito. Portanto, Hormuz é um problema muito grande. Mas, mais do que Hormuz, porque, afinal de contas, o Irão colocou mesmo minas no estreito. Para quê? Para que só haja a rota segura conhecida do Irão, antes de se proceder a esta desminagem. Ora, por isso mesmo, o que é que acontece? O Irão, neste momento, vai fazer a gestão. Os Estados Unidos vão se oferecer para compartilharem essa gestão. Oman já percebeu que o Irão não está preocupado, que aceita dar-lhe parte também da cobrança que for ali feita. É menos um problema, se houver essa... Ontem há outro dado. Ontem o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão telefonou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita. O que é que acontece? Todos nós sabemos que a Arábia Saudita foi bombardeada pelo Irão. Ontem telefonaram. Porquê é que telefonaram? Porque nada implica que a Arábia Saudita não seja também chamada para este consórcio. E se isto acontecer, quem é que vai pagar muito? O comércio internacional. E
repare, a China é que vai ditar os termos que o Irão aceita ou não aceita. Porquê? Porque grande parte do petróleo chinês, mais de 50%, é importado a partir do Irão. E que peso pode ter efetivamente a China nessa decisão? A pender para que lado? Vai sempre defender os seus interesses. Ou os seus barcos, os seus navios, vão gozar de um estatuto especial. Portanto, o que nós estamos aqui agora a ver é qual vai ser o estatuto do Estreito de Hormuz. E a China vai querer um tratamento preferencial. Poderá dar lugar a essas exceções. Exatamente, é um tratamento preferencial. Porquê? Porque o Irão percebe a dependência que está da China. E quando nós percebemos o papel que a China teve neste celebrar deste cessar-fogo, entendemos que a China vai tirar benefício também deste estreito. Não o irá, de maneira, a meu ver, não o irá, portanto, fazer parte do consórcio que poderá eventualmente explorar. Mas é um país que vai exigir contrapartidas, no sentido de concessão de facilidades, que os navios que vão para a China ou vêm da China para o Golfo não sejam, portanto, portajados ou paguem, portanto, uma verba muito inferior àquela que vier a ser estipulada. Portanto, só com olhar para si própria. Claro. Há aquilo que se chama o pragmatismo chinês. Pois. E o que é o pragmatismo chinês? Os nossos interesses em primeiro lugar. E por isso mesmo eles colocam os interesses sempre à frente dos princípios. Repara, na China eu percebi-me que os direitos de primeira geração para eles era uma preocupação, porque podiam pôr em causa os direitos de segunda geração. O que é que são os direitos de primeira geração? É aqueles que nós achamos aqui no Ocidente que o Estado não tem de nos garantir, tem de nos reconhecer. O direito à liberdade de expressão, o direito, portanto, ao bom nome e reputação. Aquilo que é inerente à pessoa humana, à dignidade. Na China, esses direitos de primeira geração são vistos como um empecilho, porque o direito de manifestar pode pôr em causa o normal, a elaboração de uma fábrica. Então, para eles, os direitos importantes são de segunda geração. Os direitos sociais. Que direitos sociais? O pão, a casa, portanto, a habitação, a saúde. É isso que para eles é essencial. E, portanto, têm visões diferentes do mundo em relação a nós. Nós entendemos que o Estado tem de, em termos reais, reconhecermos os direitos de primeira geração, garantirmos de segunda geração, que é para isso que está, por exemplo, na Constituição Portuguesa, o direito, por exemplo, ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação. Esses são os direitos de segunda geração. E depois tentar, junto com os outros países da comunidade internacional, garantir a sua parte para que eu possa usufruir dos direitos de terceira e de quarta geração que nenhum Estado só por si consegue garantir. Mas o que nós percebemos claramente é que o que estamos aqui é com os direitos de segunda geração. O direito à comida, o direito ao trabalho, o direito ao comércio. E o que acontece é que isso fala muito alto junto da China. E por isso mesmo a China vai claramente ser parte interessada, ainda que não integrando um possível consórcio. O Estreito vai abrir seletivamente. E ao abrir seletivamente, o que é que vai acontecer? O Irão vai continuar a controlar. E Donald Trump até vai aceitar isso se também ele fizer parte deste consórcio de exploração. Aquele telefonema a que eu já referi ontem do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita é um pronúncio de que, afinal de contas, o grande inimigo começa a ser visto como Israel. E porquê Israel? Eu queria ir para Israel até porque o professor começou a sua intervenção de hoje, no fundo, a dar a entender que Israel iria fazer tudo para... Está a dinamitar. Exatamente, para acabar com qualquer possibilidade de se alcançar um acordo. Porquê? Porquê é que Israel está, no fundo, a desempenhar esse papel de contracorrente? Porque, desde o início, que se percebeu claramente que os objetivos de Israel e dos Estados Unidos estavam alinhados apenas parcialmente e que o grande objetivo de Israel era o grande Israel e por isso mesmo precisava de criar um governo secular, derrubar o regime no Irão e criar um governo secular no Irão. Ora, os Estados Unidos, como ontem eu expliquei com a questão do centro de gravidade estratégico, o que é que acontece? Os Estados Unidos perceberam
que Israel tinha fornecido dados demasiado otimistas. Repare, ontem Yair Lapid disse o quê? É o líder da oposição em Israel. Disse que Benjamin Netanyahu mentiu aos americanos, que lhe deu dados que não correspondiam à realidade e que foi para esta operação. Quando convenceu os Estados Unidos a embarcarem nesta operação. E que lhe deu dados falsos, lhe mentiu. Ele utilizou mesmo a palavra mentir. E depois que foi para este projeto sem nenhum plano. E que o que está a fazer agora é... os Estados Unidos é que chamam fúria épica. Mas o que Israel está a fazer agora é bombardeamentos épicos. E porquê? Precisamente porque não percebeu a questão do Líbano. E o projeto de Israel é o do grande Israel. Eu trouxe dois diapositivos, um que eu fiz, outro que recolhi, que nos podem ajudar. Este ainda não é este é tudo o que a fúria épica exigiu em termos de investimento. É aquele que tem a ver com como é que é o Líbano. Que Líbano é hoje, de que é que estamos a falar? E aquilo que Israel não percebe. Porquê? O sistema de governo do Líbano, é precisamente o diapositivo que estamos a ver, é um sistema que é parlamentar. O órgão maior, mais importante, é o Parlamento. A Assembleia, como nós temos. Mas aqui em Portugal nós temos um semipresidencialismo ainda que mitigado. Lá é um parlamentarismo. O Parlamento é o órgão principal. E 95% da população do Líbano é árabe. Mas esses árabes, uns são católicos, outros são, portanto, muçulmanos. E dentro dos muçulmanos, uns são xiitas, outros são sunitas. Também dentro dos católicos há várias divisões. E como é que eles tentaram arranjar um sistema confessional? Os partidos têm uma base não de programa político, mas uma base étnica, religiosa na origem. E então, o que é que acontece? O Presidente da República é sempre cristão maronita. Atenção, porque os drusos, por exemplo, também são cristãos, mas não elegem o Presidente. Depois, o Primeiro-Ministro... e quem é que escolhe o Presidente? É o Parlamento. Isto é que é um parlamentarismo. O Primeiro-Ministro é sempre muçulmano. É indicado pelo Parlamento. Mas é muçulmano sunita. E o líder do Parlamento é muçulmano, mas é muçulmano xiita. Porquê? Porque é para tentar agradar às três principais confissões. Mas agora eu queria que passássemos para a atual composição do Parlamento no Irão. Vamos passar, mas a seguir um intervalo. Pode ser, professor? Fazemos agora uma pequena pausa e já vamos mostrar então com mais rigor também essa informação e com a análise do professor José Filipe Pinto. Até já.